Nunca imaginei que um dia precisaria fingir estar à beira da morte para descobrir a verdade sobre minha própria família. A verdade dói, mas a mentira destrói. E foi assim que eu, Aparecida Ribeiro, aos 67 anos de idade, precisei criar uma farsa para desmascarar outra. O som da cadeira de rodas ecoava pelos corredores da minha mansão no Jardim Botânico como um lembrete constante da minha suposta fragilidade. Cada ranger das rodas no piso de mármore italiano contava uma história diferente para cada pessoa naquela casa. Para meu filho Juliano, era a música da ganância finalmente sendo saciada. Para minha nora Fernanda, a melodia que anunciava joias e casacos de pele num futuro próximo. Mas para Benedita, minha fiel empregada há 3 décadas, era o som do sofrimento de alguém que ela amava profundamente. Ironicamente, apenas ela, que não compartilhava do meu sangue, sentia minha dor como se fosse sua. Perdi meu marido, Geraldo, há 5 anos, vítima de um infarto fulminante enquanto jogava tênis no clube. Ele construiu um império têxtil do zero, a Ribeiro Tecidos, que se tornou referência em todo o Brasil. Trabalhou incansavelmente para garantir que eu e nossos 2 filhos nunca precisássemos nos preocupar com dinheiro. Talvez esse tenha sido seu erro, talvez o meu também. Mãe, pode ficar tranquila. Vou cuidar de tudo agora. Foram as palavras de Juliano no funeral do pai. Naquela época, eu acreditei. Como não acreditaria? Era meu filho, meu primogênito, aquele que carreguei em meu ventre por 9 meses, que embalei nas madrugadas, que ensinei a andar, a falar, a sonhar. Que tolice a minha! As primeiras pistas começaram a aparecer sutilmente. Um extrato bancário diferente do que eu esperava. Uma assinatura minha em documentos que não me lembrava de ter assinado. Comentários estranhos de funcionários do banco quando eu visitava a agência. A senhora tem certeza que deseja fazer essa transferência? Ou, seu filho já autorizou isso? Como se, de repente, eu tivesse me tornado incapaz de gerir minha própria vida e fortuna. A mansão onde moro foi o lar da família Ribeiro por quase 4 décadas. Cada cômodo guarda memórias, desde os primeiros passos dos meus filhos até as festas de Natal, quando éramos uma família de verdade. Ou pelo menos eu acreditava que éramos. Os vitrais da sala de estar, trazidos da Europa por Geraldo, refletem a luz do sol criando padrões coloridos no chão todas as manhãs. Era essa luz que me acordava, me dava esperança, me fazia continuar, mesmo depois que meu filho Agnaldo decidiu morar na Europa e raramente me visitava. Juliano e Fernanda viviam no luxuoso condomínio Atlântico, a apenas 20 minutos da minha casa. É melhor assim, mãe. Você tem sua privacidade e nós temos a nossa, justificava ele. Mas as visitas, que no começo eram semanais, tornaram-se quinzenais, depois mensais, até que se resumiram a breves aparições em datas especiais. Sempre com pressa, sempre olhando para o relógio, sempre com desculpas sobre reuniões importantes. A ideia surgiu durante uma consulta com o Dr. Oswaldo Peixoto, meu médico pessoal há mais de 30 anos. Ele notou minha tristeza, minha desconfiança crescente. Aparecida, você está bem? Parece preocupada, perguntou enquanto verificava minha pressão arterial. Oswaldo, conhece meu filho há quanto tempo? Desde que nasceu, não é? Você acha que ele seria capaz de... As palavras engasgaram na minha garganta. Como poderia expressar aquela suspeita terrível? Como poderia dizer em voz alta que suspeitava que meu próprio filho estava me roubando, me afastando propositalmente da gestão dos negócios da família, talvez até mesmo desejando minha morte? Foi Oswaldo quem, após ouvir minhas suspeitas com o semblante cada vez mais sombrio, sugeriu o impensável. E se você fingisse estar doente, Aparecida? Gravemente doente? Talvez assim pudesse ver como as pessoas ao seu redor realmente se comportam quando acham que você está vulnerável. A princípio, recusei veementemente. Que absurdo! Fingir uma doença? Enganar meu próprio filho? Mas as evidências continuavam a se acumular. Documentos importantes da empresa desapareciam do meu escritório. Reuniões eram marcadas sem meu conhecimento. Descobri, por acaso, que grandes somas tinham sido transferidas para contas offshore que eu nunca havia autorizado. Foi quando encontrei aquela pasta no escritório de Juliano, durante uma visita surpresa ao seu apartamento.
Fernanda estava no spa e ele havia saído às pressas para buscar uns documentos no escritório, deixando-me sozinha por alguns minutos. A pasta continha um plano detalhado para a venda da fábrica sem meu consentimento, usando uma procuração forjada. Havia também um documento intitulado Avaliação de Patrimônio Pós-Falecimento, com uma lista minuciosa de todos os meus bens. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Osvaldo ecoavam em minha mente. No dia seguinte, liguei para ele e para Renato Cardoso, meu advogado de confiança. Vamos fazer isso, disse, com uma determinação que não sentia por dentro. Vou fingir ter sofrido um AVC. Vamos ver quem realmente se importa comigo. O plano precisava ser perfeito. Dr. Osvaldo providenciou laudos médicos falsos, mas convincentes. Renato preparou documentos que me protegeriam legalmente. Instalamos discretamente câmeras e microfones em pontos estratégicos da mansão. Apenas nós três sabíamos da verdade. Lembro-me do dia em que tudo começou como se fosse ontem. Benedita me encontrou desacordada no banheiro, exatamente como havíamos planejado. Os gritos dela eram genuínos, o desespero real, a ambulância, a correria, a internação de emergência no Hospital São Francisco. Doutor, Osvaldo anunciou o diagnóstico para minha família reunida. Um AVC grave que havia comprometido minha mobilidade e parcialmente minha fala. As lágrimas de Juliano pareciam sinceras. Fernanda me abraçou, soluçando. Vamos cuidar de você, sogrinha, prometeu. Naquele momento, por um breve instante, duvidei do meu plano. Talvez estivesse enganada. Talvez fosse tudo paranoia de uma senhora idosa. Mal sabia eu que estava prestes a conhecer a verdadeira face da ganância humana. Mal sabia eu que as pessoas mostram quem realmente são, não nos momentos de força, mas quando acreditam que você está fraco demais para lutar. E assim, voltei para casa numa cadeira de rodas, aparentemente incapaz de cuidar de mim mesma, observando cada reação, cada olhar, cada sussurro. A farsa estava apenas começando, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente viria à tona. As primeiras semanas após meu retorno do hospital foram exatamente como eu imaginava. Todos extremamente atenciosos, preocupados, solícitos. Juliano reorganizou seu escritório na mansão para estar mais perto de mim. Fernanda cancelou 3 viagens marcadas para Nova York, declarando que nada é mais importante que a saúde da sogrinha querida. Recebi flores, visitas de amigos que não via há anos, ligações de parentes distantes. Até meu filho Agnaldo, que morava em Lisboa, telefonou demonstrando preocupação, embora não o suficiente para entrar num avião e vir me ver. Dr. Osvaldo vinha 3 vezes por semana, mantendo nossa farsa. Em nossas conversas privadas, sempre perguntava se eu queria desistir. Ainda dá tempo, Aparecida. Podemos dizer que foi um milagre, uma recuperação surpreendente. Mas algo dentro de mim, aquele instinto que só uma mulher com mais de 6 décadas de vida desenvolve, me dizia para continuar. O quarto principal da mansão, no 2º andar, foi transformado numa espécie de suíte hospitalar. Instalaram barras de apoio no banheiro, adquiriram uma cama especial, contrataram a fisioterapeuta Ivone para sessões diárias. A casa, antes silenciosa desde a partida de Geraldo, agora fervilhava de atividade. Foi no 14º dia após meu retorno que percebi a primeira mudança. Estava na varanda, em minha cadeira de rodas, fingindo dificuldade para falar e mover o lado direito do corpo, quando ouvi a conversa entre Juliano e Fernanda na sala adjacente. Eles achavam que eu estava dormindo, ou talvez que minha audição também estivesse comprometida. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Perguntou Fernanda impaciente. Não sei, amor. Dr. Osvaldo disse que pode ser um longo processo de recuperação. Talvez anos. A voz de Juliano soava cansada. Anos? Não posso cancelar minha vida por anos, Juliano. Tenho o lançamento da coleção em Paris no próximo mês. É fundamental para minha carreira como estilista. Eu sei. Mas precisamos parecer dedicados. Pelo menos por enquanto. Parecer dedicados. Não ser dedicados, mas parecer. Aquelas palavras entraram em meu coração como lâminas afiadas.
mas mantive-me impassível, observando os pássaros no jardim como se nada tivesse ouvido. A verdade começava a despontar, como os primeiros raios de sol numa manhã nebulosa, bela de se ver, mas revelando uma paisagem desoladora. A rotina se estabeleceu. Pela manhã, Benedita me ajudava com a higiene pessoal, sempre falando comigo naturalmente, contando histórias de sua família, especialmente do neto que acabara de entrar na faculdade de medicina, o primeiro da família a cursar ensino superior. Depois, vinha o café, preparado com esmero. A senhora precisa se alimentar bem para recuperar as forças, insistia ela, mesmo quando eu fingia falta de apetite. Às 10 horas, Ivone chegava para a fisioterapia. Profissional dedicada, conversava comigo durante as sessões como se eu pudesse responder normalmente. A senhora tem uma musculatura ótima para a idade, dona Aparecida. Vai se recuperar logo, tenho certeza. O almoço era servido pontualmente ao meio-dia. Nos primeiros dias, Juliano e Fernanda faziam questão de almoçar comigo. Depois, os compromissos começaram a surgir. Reunião inadiável, almoço com cliente importante, prova de roupas para evento beneficente. As desculpas variavam, mas o resultado era o mesmo. Eu almoçava sozinha, ou melhor, com Benedita, que nunca me deixava sem companhia. À tarde, Getúlio, o motorista e jardineiro da casa, sempre vinha me levar para um passeio pelo jardim. A senhora precisa tomar sol, ver as flores que plantamos juntos ano passado. Lembra como a senhora ficou feliz quando os lírios amarelos finalmente brotaram? Ele empurrava minha cadeira com cuidado pelos caminhos de pedra, apontando para cada planta, cada canteiro, como se estivesse me apresentando velhos amigos. As noites eram o período mais revelador. Quando todos achavam que eu estava medicada e dormindo, era quando as máscaras caíam completamente. Foi numa dessas noites, aproximadamente um mês após meu AVC, que ouvi a conversa que confirmou minhas piores suspeitas. Juliano havia convidado 2 advogados para um jantar em casa. Não advogados qualquer, mas especialistas em transferência de propriedades e espólios. Pedi a Benedita que me deixasse na sala de música, adjacente à sala de jantar, separadas apenas por portas duplas de madeira entalhada. Da minha posição, eu conseguia ouvir tudo perfeitamente. A situação é complicada, Juliano, disse um deles após o segundo copo de vinho. Sua mãe nunca assinou uma procuração plena para você, mas ela claramente não tem condições de administrar os negócios agora, argumentou meu filho. Alguém precisa assumir. Existe a possibilidade de interdição judicial, sugeriu o outro advogado. Um homem de voz grave que me lembrou imediatamente abutres rondando uma presa ferida. Com os laudos médicos adequados, podemos solicitar que você seja nomeado curador dos bens dela. Senti um frio percorrer minha espinha. Interdição judicial? Meu próprio filho planejava me declarar legalmente incapaz? Respirei fundo, mantendo a calma. Aquilo era exatamente o que eu precisava ouvir, por mais doloroso que fosse. E quanto à fábrica? Perguntou Fernanda, que até então estava quieta. Podemos vendê-la antes disso tudo? Não seria recomendável, respondeu o primeiro advogado. Qualquer movimentação grande de patrimônio agora poderia levantar suspeitas. Mas já temos o comprador interessado. A oferta é excelente e ele não vai esperar para sempre, insistiu ela. Paciência, querida. A voz de Juliano soava condescendente. Primeiro garantimos o controle legal, depois fazemos os ajustes necessários. Ajustes necessários. Uma expressão tão fria para descrever a dilapidação de tudo que meu marido e eu construímos ao longo de décadas de trabalho árduo. Naquele momento, lutei contra o impulso de me levantar da cadeira, entrar na sala e confrontá-los. Mas o plano precisava continuar. Precisava de provas concretas, não apenas conversas que poderiam ser negadas. Na manhã seguinte, telefonei secretamente para Renato, meu advogado. Usando um celular pré-pago que Osvaldo havia me providenciado, combinamos um encontro discreto. Ele viria me visitar como um velho amigo da família, preocupado com minha saúde, e conversaríamos no jardim, longe dos microfones que Juliano pudesse ter instalado na casa. Isso é mais grave do que imaginávamos, concluiu Renato, após eu relatar a conversa da noite anterior. Eles estão planejando uma interdição
E isso pode ser difícil de reverter uma vez iniciado o processo. O que podemos fazer? Perguntei, momentaneamente esquecendo meu papel de parcialmente afásica. Primeiro, vamos garantir que seu patrimônio esteja protegido. Sugiro transferirmos parte significativa dos seus bens para uma fundação. Tecnicamente, não será mais seu, mas você manterá o controle através do conselho diretor. E quanto à fábrica? Eles estão planejando vendê-la. Vamos observar os movimentos deles. Deixe-os pensar que estão no controle, mas estaremos um passo à frente. Nos dias que se seguiram, notei como o comportamento de Juliano e Fernanda se deteriorava gradativamente. As visitas ao meu quarto tornaram-se cada vez mais raras e breves. Quando vinham, era sempre com pressa, verificando mensagens no celular, falando sobre compromissos pendentes. Em contrapartida, Benedita mostrava-se cada dia mais atenciosa. Percebi como ela ficava até mais tarde, muito além de seu horário de trabalho, apenas para me fazer companhia. Notei como preparava pratos que sabia serem meus favoritos, como arrumava flores frescas no meu quarto todas as manhãs, como me tratava não como uma patroa inválida, mas como um ser humano digno de respeito e carinho. Uma tarde, enquanto Benedita ajeitava as almofadas da minha cama, perguntei com minha fala propositalmente arrastada: "Por que você fica até tão tarde?" Ela sorriu. Aquele sorriso sincero que iluminava não apenas seu rosto, mas todo o ambiente. "Porque a senhora precisa de mim, dona Aparecida. E também porque gosto da sua companhia. Trabalhamos juntas há 30 anos. A senhora me ajudou a criar meus filhos. Pagou a faculdade do meu caçula. A senhora é como família para mim. Família. Aquela palavra que deveria representar amor incondicional, apoio, união. Ironicamente, era a pessoa que não compartilhava do meu sangue quem realmente entendia o significado daquele termo. O plano continuava. Renato secretamente transferiu parte significativa do meu patrimônio para a fundação que criamos. Dr. Osvaldo providenciou um segundo parecer médico que contradizia o primeiro, afirmando que minha condição era temporária e que eu mantinha plena capacidade mental. Documentos importantes foram colocados em local seguro, fora do alcance de Juliano. Aproximadamente 3 meses após o início da farsa, aconteceu o episódio que mais me marcou. Era uma noite de tempestade, daquelas típicas do Rio de Janeiro, com trovões que sacudiam as janelas e relâmpagos que iluminavam todo o céu. Benedita já havia ido embora, após me acomodar para dormir. Juliano e Fernanda tinham saído para um jantar beneficente. Por volta das 10 da noite, a energia elétrica caiu. O gerador da mansão demorou alguns segundos para entrar em funcionamento, tempo suficiente para eu me assustar. Chamei por ajuda, mas não havia ninguém por perto. Tentei alcançar o celular na mesa de cabeceira, mas ele escorregou e caiu no chão. Senti-me verdadeiramente vulnerável pela primeira vez desde que tudo começara. Foi então que ouvi passos apressados no corredor. A porta se abriu, e ali estava Benedita, completamente encharcada. "Dona Aparecida, a senhora está bem?" perguntou ofegante. "Benedita, o que você faz aqui?" Mantive minha fala lenta, embora estivesse surpresa demais para me lembrar de fingir adequadamente. "Eu estava preocupada com a senhora por causa da tempestade. Sei como a senhora fica nervosa com trovões desde que era criança. Voltei para ver se estava tudo bem." Ela havia voltado, sob chuva torrencial, sem ser chamada, sem obrigação alguma, apenas por preocupação genuína. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Lágrimas reais, não encenadas. "Não chore, dona Aparecida," ela disse, sentando-se na beirada da cama e segurando minha mão. "Estou aqui agora. Vou ficar até a tempestade passar." E ficou. Passou a noite toda sentada numa poltrona ao lado da minha cama, cochilando desconfortavelmente, apenas para que eu não ficasse sozinha durante a tempestade. Na manhã seguinte, quando Juliano e Fernanda finalmente retornaram, não do jantar beneficente, como haviam dito, mas de uma noitada em Búzios, como descobri depois, encontraram Benedita preparando o meu café da manhã. Não fizeram perguntas sobre por que ela já estava ali tão cedo. Na verdade,
mal notaram sua presença. Mãe, disse Juliano entrando no quarto com uma pasta na mão. Preciso que a senhora assine alguns documentos. São apenas formalidades para garantir que tudo continue funcionando corretamente na fábrica. Formalidades. Como ele conseguia mentir tão descaradamente olhando nos meus olhos? Peguei a caneta com minha mão propositalmente trêmula e, em vez de assinar, deixei-a cair. Desculpe, falei com dificuldade. Não. Funciona bem. Tudo bem, mãe. Ele recolheu a caneta com impaciência mal disfarçada. Posso ajudar. Basta fazer um X aqui e aqui. Apontou para 2 locais no documento sem me deixar lê-lo. Quero ler. Primeiro, insisti. Não se preocupe com isso agora, mãe. São só burocracias. Vai cansar a senhora à toa. Confie em mim. Confiar nele. Era exatamente o que eu não podia mais fazer. Com um movimento desajeitado, derrubei o copo de água sobre os documentos. Oh, não! Exclamou Fernanda, correndo para salvar sua bolsa de grife que estava próxima. Os documentos, encharcados, tornaram-se ilegíveis. Que desastre! Murmurou Juliano entre dentes. Agora vou ter que providenciar novas cópias. Sua irritação era palpável, mal conseguia disfarçar. Vi algo em seus olhos que nunca havia notado antes. Não era apenas ganância, era desprezo. Como se eu fosse apenas um obstáculo, um inconveniente em seus planos. Naquela noite, quando achavam que eu dormia, ouvi Juliano desabafar com Fernanda no escritório. Estou perdendo a paciência com essa situação. Ela está cada dia mais difícil. Bem que essa velha poderia ter morrido logo no hospital, teríamos menos trabalho. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Essa velha, não minha mãe, não Aparecida, apenas essa velha. Um objeto, um problema, não uma pessoa que o havia amado incondicionalmente desde o primeiro respiro. Foi nesse momento que decidi. Era hora de encerrar o plano. Tinha provas suficientes, gravações, documentos, testemunhas. Mas antes, precisava garantir que Benedita estivesse protegida. Ela havia demonstrado ser a única pessoa naquela casa que realmente se importava comigo pelo que eu era, não pelo que possuía. O confronto estava próximo. Os preparativos finais foram feitos. Renato garantiu que tudo estava legalmente respaldado. Dr. Osvaldo preparou os documentos médicos revelando a verdade. As câmeras e microfones haviam captado evidências irrefutáveis da traição, da ganância, da crueldade. O jantar de família que programei seria o palco da grande revelação. Mal podia esperar para ver as expressões de surpresa quando eu me levantasse da cadeira de rodas pela primeira vez em meses, quando revelasse que cada palavra de desprezo, cada plano maquiavélico havia sido documentado. A vingança não é um sentimento nobre, eu sei. Mas naquele momento, não se tratava apenas de vingança. Era justiça, era autopreservação. Era a afirmação de que, aos 67 anos, eu ainda era a dona do meu destino. O dia da revelação se aproximava, e com ele, o fim de uma farsa que havia me mostrado a verdade dolorosa sobre minha família, mas também o valor inestimável da lealdade genuína. Uma lição que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Nas semanas que antecederam o grande jantar, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Juliano e Fernanda. A impaciência deles crescia visivelmente. O verniz de preocupação, já fino, descascava completamente quando achavam que ninguém estava observando. O que eles não imaginavam era que eu observava tudo. Catalogava cada gesto, cada palavra, cada olhar de desdém. Uma tarde de quarta-feira, particularmente quente para o outono carioca, houve uma discussão acalorada no escritório. Pedi a Getúlio que me levasse para o jardim, especificamente para o banco sob a jabuticabeira, posição estratégica de onde eu conseguia ouvir perfeitamente o que se passava no escritório através da janela entreaberta. Ela não vai melhorar, Juliano. Já se passaram quase 4 meses. Os médicos disseram que se houvesse recuperação significativa, já teria acontecido. A voz estridente de Fernanda ecoava. E o que você sugere? Que eu a interne num asilo? O tom de Juliano não era de indignação moral, mas de quem considerava uma possibilidade logística. Por que não? Existem lugares ótimos, com cuidados médicos de primeira. Ela estaria melhor lá do que aqui.
Não é tão simples. O conselho da fundação faria perguntas. Alguns dos velhos amigos dela também. Precisamos ser estratégicos. Estratégicos. Como se minha vida, meu bem-estar, fossem apenas variáveis numa equação financeira. Uma onda de náusea me atingiu, não por causa da minha suposta condição médica, mas pelo desgosto profundo de ouvir meu próprio filho calculando friamente meu destino. E quanto ao contrato de venda da fábrica? Maximiliano não vai esperar para sempre. Ele já aumentou a oferta 2 vezes. Não haverá uma terceira. Pressionou Fernanda. Maximiliano. O nome acendeu um alerta em minha mente. Maximiliano Fontes era um antigo concorrente de Geraldo, conhecido por táticas comerciais questionáveis e por adquirir empresas apenas para desmembrá-las e vender os ativos separadamente. A ideia de que o trabalho de uma vida de meu marido acabaria nas mãos daquele abutre me revoltou profundamente. Já estamos quase lá, respondeu Juliano. O juiz vai analisar o pedido de interdição na próxima semana. Com os laudos que conseguimos, é praticamente certo que assumirei a curatela. Depois disso, podemos fazer o que quisermos. O que quisermos. Como se meu patrimônio fosse um parque de diversões para o deleite deles. Como se eu já não existisse como pessoa, apenas como uma assinatura a ser forjada, um obstáculo a ser contornado. Naquela mesma noite, enquanto fingia estar dormindo, presenciei uma cena que solidificou minha determinação. Juliano entrou no meu quarto sorrateiramente, dirigiu-se à minha penteadeira e começou a vasculhar as gavetas. Vi quando encontrou o estojo de veludo azul que guardava as joias que Geraldo me havia presenteado ao longo de nossos 42 anos de casamento. Achei que você já tivesse levado todas, sussurrou Fernanda, que o seguira. Esqueci deste conjunto de safiras. Vale uma pequena fortuna. Minha mãe nunca notará a falta. Observei, com o coração apertado, enquanto meu filho embolsava o conjunto de colar e brincos que recebi quando anunciamos o nascimento dele. As pedras azuis escolhidas especialmente por Geraldo para celebrar a chegada do homenzinho que continuaria nosso legado. Como Geraldo estaria desapontado se pudesse ver a cena. O mais perturbador não era o roubo em si, mas a naturalidade com que acontecia. Não havia hesitação, remorso ou mesmo o mínimo temor de serem descobertos. Em suas mentes, eu já era apenas um móvel antigo daquela casa, sem consciência, sem vontade própria, sem direitos. Na manhã seguinte, durante o café, Fernanda apareceu usando exatamente os brincos de safira que haviam sido subtraídos na noite anterior. A audácia era tamanha que quase quebrei minha encenação ali mesmo. Que brincos lindos, querida, comentou Juliano com um sorriso cúmplice. Obrigada, amor. São novos. Comprei numa joalheria no Shopping Leblon. A mentira fluía tão facilmente de seus lábios que me perguntei quantas outras falsidades eu havia acreditado ao longo dos anos. Quantas traições, grandes e pequenas, haviam passado despercebidas enquanto eu confiava cegamente no amor filial. Foi Benedita quem notou primeiro. Enquanto me ajudava com o banho naquela tarde, comentou casualmente: Dona Aparecida, não encontro suas safiras para limpar. A senhora lembra onde as guardou por último? Respondi com minha fala propositadamente arrastada. Não, lembro, mas... não, importante. São importantes sim, senhora. Sei o quanto a senhora as valoriza. Foram presentes do seu Geraldo quando o menino nasceu. Vou procurar melhor. Aquela preocupação genuína com algo que tinha valor sentimental para mim, não apenas monetário, reforçou o que eu já sabia. Benedita enxergava além dos meus bens, via a pessoa que eu era. No dia seguinte, ocorreu o incidente que quase me fez revelar tudo prematuramente. Eu estava na sala de estar, supostamente cochilando em minha cadeira de rodas, quando Clarice, minha neta de 21 anos, chegou para uma visita surpresa. Estudante de medicina no 2º ano, ela vinha raramente, em parte pela distância da universidade, em parte suspeitava eu por desencorajamento velado dos pais. "Vovó!" exclamou ela ao me ver, correndo para me abraçar. Seus olhos, tão parecidos com os de Geraldo, marejaram. "Como a senhora está? Eu queria ter vindo antes, mas as provas..." "Ela não consegue entender direito", interrompeu Juliano, entrando na sala.
O AVC afetou a compreensão. Mesmo assim, quero conversar com ela, insistiu Clarice, ajoelhando-se ao meu lado. Os estudos mostram que pacientes com danos neurológicos ainda processam informações emocionais, mesmo quando a comunicação verbal está comprometida. Minha neta, tão brilhante, tão sensível, como eu queria poder dizer a verdade a ela naquele momento. Vovó, trouxe algo para a senhora. Ela tirou da bolsa um pequeno álbum de fotografias. São fotos antigas que encontrei no apartamento da República. A senhora havia me dado quando entrei na faculdade, lembra? Achei que pudesse gostar de revê-las. Folheamos juntas o álbum. Havia fotos de piqueniques em família, aniversários, formaturas. Uma vida inteira de memórias capturadas em papel fotográfico. Em cada imagem, eu via não apenas o que havia sido registrado, mas o que acontecia nos bastidores. As risadas, as pequenas discussões, os abraços reconciliadores. Uma família que eu acreditava ser verdadeira. Olha só essa, vovó! Apontou Clarice para uma foto onde Juliano, então com 10 anos, sorria orgulhoso mostrando um troféu de natação. Papai sempre disse que a senhora nunca perdia uma competição dele. E era verdade, comentei, esquecendo momentaneamente de manter a fala comprometida. Eu sempre estava lá. O olhar de Clarice se iluminou. Vovó, a senhora falou normalmente. Percebendo meu deslize, rapidamente voltei ao papel. Às vezes, palavras vêm melhor. Isso é ótimo. É sinal de recuperação. Juliano, que observava a cena com crescente desconforto, interveio. Não crie expectativas, Clarice. Doutor, Muller explicou que podem ocorrer momentos de lucidez temporária, mas não significam recuperação real. Dr. Muller, um nome que eu nunca havia ouvido. Um médico que nunca havia me examinado. Mais uma peça na elaborada teia de mentiras que meu filho tecia. Mesmo assim, é um bom sinal. Insistiu minha neta, apertando minha mão carinhosamente. Eu acredito na sua recuperação, vovó. A visita de Clarice durou apenas 1 hora. Juliano alegou que eu precisava descansar, que muita estimulação poderia ser prejudicial. Na verdade, temia que mais momentos de lucidez pudessem ocorrer. Quando ela se despediu, beijando minha testa como fazia desde criança, sussurrou em meu ouvido. Volto na semana que vem, prometo. Assim que a porta se fechou atrás dela, Juliano explodiu. Que ideia foi essa de aparecer sem avisar? Combinamos que visitaria 1 vez por mês e sempre com agendamento prévio. Eu senti saudades da vovó, respondeu Clarice, sua voz firme apesar da evidente intimidação. E por que preciso agendar? É minha avó, não uma consulta médica. Porque existem protocolos, horários de medicação, períodos de descanso. Você está estudando medicina. Deveria entender isso. Entendo perfeitamente a condição dela. O que não entendo é por que a casa parece tão diferente. Cadê as fotos que ficavam no corredor? E o piano da sala de música está coberto, como se ninguém o usasse há meses. Fizemos algumas mudanças para facilitar a locomoção da cadeira de rodas, respondeu ele, visivelmente desconfortável com o questionamento. E por que a vovó está tão magra? Ela sempre foi forte. É natural perder peso após um AVC severo, Clarice. A conversa continuou no hall de entrada, suas vozes abafadas pela distância, mas ainda audíveis. Senti uma mistura de orgulho e preocupação por minha neta. Orgulho pela perspicácia, pela coragem de questionar. Preocupação pelo que Juliano poderia fazer para mantê-la afastada. Ele claramente a via como uma ameaça ao seu plano. Naquela noite, recebi uma visita inesperada em meu quarto. Clarice entrou sorrateiramente, depois que todos já haviam se recolhido. Vovó, a senhora está acordada? Sussurrou, sentando-se na beirada da minha cama. Assenti levemente, tentando manter minha encenação. Tem algo estranho acontecendo nesta casa. Papai está diferente, nervoso, evasivo. E a senhora? Há momentos em que parece perfeitamente consciente, como quando viu aquela foto do troféu. Minha neta sempre fora observadora. Desde pequena, notava detalhes que escapavam aos outros. Uma qualidade preciosa para a médica que um dia se tornaria. Vovó, pisque 2 vezes se a senhora está entendendo tudo o que estou dizendo. Era uma armadilha ou uma oportunidade?
Poderia confiar nela? O olhar franco, a preocupação genuína me convenceram. Pisquei 2 vezes, deliberadamente. Os olhos dela se arregalaram. Eu sabia! A senhora está muito mais consciente do que eles pensam, não é? Novamente pisquei 2 vezes. Meu Deus! Ela levou as mãos à boca, suprimindo uma exclamação. A senhora consegue falar normalmente? Olhei para a porta, temendo que alguém pudesse estar ouvindo. Clarice entendeu imediatamente, levantou-se e verificou o corredor antes de trancar a porta. Podemos conversar, ninguém vai ouvir, garantiu, voltando para perto de mim. Sim, posso falar normalmente, confessei em voz baixa. Mas ninguém pode saber, Clarice. É perigoso. Perigoso? Vovó, o que está acontecendo? Em poucas palavras, expliquei a situação. As suspeitas iniciais, o plano elaborado com Dr. Osvaldo, as descobertas chocantes sobre as intenções de Juliano e Fernanda. Vi o horror crescer em seu rosto à medida que a verdade vinha à tona. Isso é monstruoso, murmurou ela finalmente. Meu próprio pai, como ele pôde? A ganância transforma as pessoas, minha querida. Mas preciso que você mantenha segredo. Falta pouco para o fim dessa farsa, e não posso arriscar que descubram antes que eu tenha todas as provas necessárias. O que a senhora pretende fazer? Justiça. Não apenas para mim, mas para o legado do seu avô, para o futuro da empresa que construímos com tanto sacrifício. Clarice segurou minhas mãos entre as suas, um gesto que me lembrou tanto de Geraldo que senti meu coração apertar. Conte comigo, vovó. Farei o que for preciso para ajudar. E assim, inesperadamente, ganhei uma aliada. Jovem, inteligente e, acima de tudo, leal. Combinamos um código para nossas comunicações. Ela fingiria aceitar as limitações impostas por Juliano para suas visitas, mas sempre encontraria formas de passar informações importantes. Foi Clarice quem me alertou sobre a audiência judicial para o processo de interdição, marcada para antes do que eu esperava. Foi ela quem descobriu que Juliano havia contratado um segundo perito médico para reforçar o diagnóstico de incapacidade permanente. E foi ela quem, arriscando-se consideravelmente, fotografou documentos comprometedores no escritório do pai. A cada nova descoberta, o plano para o confronto final se aprimorava. Dr. Osvaldo, Renato e agora Clarice. Meus aliados naquela batalha silenciosa que se desenrolava sob o teto da mansão dos Ribeiros. Uma semana antes da data que eu havia escolhido para a revelação, ocorreu o episódio mais perturbador de toda aquela farsa. Era fim de tarde. Eu estava na varanda observando o pôr do sol quando ouvi uma discussão acalorada na biblioteca. Temos que fazer algo mais drástico, dizia Fernanda. O tempo está passando e cada dia perdido é dinheiro jogado fora. O que sugere? Que eu a sufoque com um travesseiro? Respondeu Juliano, com um tom que mesclava sarcasmo e genuína consideração. Não seja ridículo. Estou falando de acelerar o processo natural. Como? Existem maneiras. Pílulas que podem ser trituradas na comida. Substâncias que provocam paradas cardíacas indistinguíveis de mortes naturais em pessoas idosas. Meu sangue gelou. Não era mais apenas sobre roubo, mentiras ou manipulações. Era sobre minha vida. Meu próprio filho e sua esposa contemplavam meu assassinato como uma solução conveniente para seus problemas financeiros. Isso é loucura, Fernanda. Uma coisa é deixá-la num asilo. Outra completamente diferente é... Isso. É mesmo tão diferente? Você já está roubando as joias dela, desviando o dinheiro da empresa, falsificando a assinatura em documentos. Onde exatamente você traça a linha moral, querido? O silêncio que se seguiu foi mais perturbador que qualquer resposta. Juliano não rejeitou a ideia imediatamente. Estava considerando, ponderando os prós e contras de matar a própria mãe. Deixe-me pensar, disse finalmente. Talvez exista uma solução menos extrema. Naquela noite, pela primeira vez desde o início da farsa, senti medo real. Não apenas pela minha segurança física imediata, mas pelo que havia se tornado minha família. Como chegamos a este ponto? Em que momento, meu filho, aquele bebê que embalei nas madrugadas, que ensinei a andar e a falar, transformou-se neste estranho capaz de contemplar parricídio?
Liguei para Renato e Dr. Osvaldo imediatamente. O plano precisava ser acelerado. A revelação não poderia esperar mais 2 semanas como programado. Minha vida literalmente dependia disso. Vamos marcar o jantar para este sábado, decidiu Renato após ouvir meu relato aterrorizado. Terei todos os documentos prontos até lá. E vou providenciar segurança discreta para a mansão. Não podemos arriscar. Concordei, o medo cedendo lugar a uma determinação gelada. Isso não era mais apenas sobre justiça ou preservação de patrimônio. Era sobre sobrevivência. Nos 2 dias que se seguiram, notei mudanças sutis no comportamento de Benedita. Ela começou a provar minha comida antes de me servir, a trocar os copos quando ninguém estava olhando, a permanecer sempre por perto quando Juliano ou Fernanda se aproximavam. Ela não sabia da verdade sobre minha condição, mas seu instinto protetor havia sido ativado. De alguma forma, ela sentia o perigo. Na sexta-feira, véspera do grande confronto, chamei Benedita para perto da minha cama. Benedita, preciso... Favor, falei com minha dicção propositadamente comprometida. Qualquer coisa, dona Aparecida. Amanhã, jantar importante. Quero você servir, pessoalmente, meu prato. Ela franziu a testa, confusa com o pedido aparentemente trivial, mas assentiu. Claro, senhora. Farei questão de servir a senhora pessoalmente. Naquela noite, mal consegui dormir. Minha mente repassava cada detalhe do plano, cada possível obstáculo, cada reação esperada. Estava prestes a destruir a imagem que meu filho projetava para o mundo. Estava prestes a confrontá-lo com suas próprias ações desprezíveis. Estava prestes a recuperar minha vida, minha identidade, meu poder. O sábado amanheceu com uma chuva fina, típica do outono carioca. O cenário perfeito para o drama que estava prestes a se desenrolar. Os preparativos para o jantar começaram cedo. Getúlio trouxe flores frescas do jardim. Benedita supervisionava a preparação dos pratos na cozinha. Clarice chegou discretamente pela manhã, trazendo consigo os documentos que havia conseguido fotografar no escritório do pai. Juliano e Fernanda saíram para almoçar fora, como faziam todos os sábados, completamente alheios ao que os aguardava. Dr. Osvaldo chegou às 5 da tarde, trazendo os laudos médicos verdadeiros que atestariam minha plena capacidade mental e física. Renato, pontualmente às 6, com uma pasta cheia de documentos legais, incluindo o dossiê completo das atividades fraudulentas de meu filho. Às 7 da noite, tudo estava pronto. A mesa da sala de jantar, que não era usada desde o falecimento de Geraldo, estava impecavelmente arrumada. Cristais, porcelanas, pratarias, tudo reluzindo sob a luz do candelabro. Uma última ceia para um filho pródigo que, ao contrário da parábola bíblica, não retornava arrependido, mas sim para devorar o que restava da herança. O cenário estava armado, os atores em suas posições. A verdade, por tanto tempo represada, estava prestes a inundar aquela casa com sua força implacável. E eu, Aparecida Ribeiro, a mãe supostamente inválida, estava pronta para me erguer da cadeira de rodas e mostrar a todos quem realmente comandava aquela família. Enquanto aguardava sentada em minha cadeira de rodas na cabeceira da mesa, observei os pequenos detalhes que faziam daquela noite algo especial. Benedita havia escolhido a louça francesa que Geraldo e eu compramos em nossa viagem de 25 anos de casamento. Os talheres de prata que pertenceram à minha avó reluziam sob a luz suave do candelabro. No centro da mesa, um arranjo de orquídeas brancas, minhas favoritas, emanava um perfume delicado. Era como se a casa inteira respirasse em expectativa, como se as próprias paredes soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. Mas enquanto todos os outros se preparavam para o grande confronto, minha mente vagava por memórias de 30 anos atrás, quando Benedita chegou à mansão pela primeira vez. Uma jovem viúva de apenas 29 anos, com um filho pequeno no colo e outro agarrado à sua saia, procurando emprego como doméstica para sustentar os meninos. Lembro-me do seu olhar, temeroso, mas determinado. Geraldo queria contratar alguém mais experiente, mas algo naquela mulher me tocou profundamente. Talvez fosse a forma como ela segurava os filhos, protetora e orgulhosa,
mesmo em meio à adversidade. Você tem referências? Perguntei naquele dia distante. Não, senhora, respondeu ela sincera. Nunca trabalhei em casa de família antes. Meu marido morreu na construção civil e preciso alimentar meus meninos. Contratei-a naquele mesmo dia, para desaprovação da minha cunhada que considerava imprudente trazer para dentro de casa alguém sem pedigree profissional, como ela dizia. Mas eu nunca me arrependi. Ao longo de 3 décadas, Benedita provou seu valor não através de referências em papel, mas de ações diárias de lealdade e cuidado. O barulho de cristal tinindo me trouxe de volta ao presente. Benedita organizava as taças cuidadosamente, seu rosto concentrado na tarefa, completamente alheia ao teatro que estava prestes a se desenrolar. Sorri internamente, pensando na ironia da situação. A mulher que acreditava servir uma patroa inválida era, na verdade, a única verdadeiramente leal naquela casa. Flashes de memória passavam diante de meus olhos como fotografias antigas sendo folheadas. Benedita segurando minha mão durante o velório de Geraldo, quando Juliano estava mais preocupado com a leitura do testamento do que com o luto da própria mãe. Benedita preparando o chá de camomila nas noites em que a insônia me atormentava após a morte de meu marido. Benedita guardando silenciosamente as roupas de Geraldo, preservando seu cheiro em alguns itens porque percebeu que eu os abraçava quando me sentia sozinha. Pequenos gestos que revelavam não apenas uma funcionária eficiente, mas um ser humano capaz de empatia genuína. Durante os meses de minha falsa paralisia, essa qualidade se destacou ainda mais, contrastando brutalmente com a frieza calculista de meu próprio filho. Lembrei-me da manhã em que encontrei Benedita chorando enquanto limpava meu quarto, cerca de 2 meses depois do início da farsa. Fingi estar dormindo, observando-a através dos olhos semicerrados. Meu Deus, por que permitiu isso? Ela murmurava, enxugando lágrimas discretas enquanto organizava meus remédios. Uma mulher tão boa, tão generosa, reduzida a isto. E o filho nem aparece para ver como ela está. Naquele momento, pensei em contar-lhe a verdade, acabar com seu sofrimento desnecessário. Mas o risco era grande demais. Uma palavra no momento errado poderia arruinar todo o plano. Outra lembrança surgiu: o aniversário de 15 anos de Pedro, filho caçula de Benedita. Como ela havia trabalhado duro para economizar cada centavo, planejando uma pequena celebração. E então, a decepção ao descobrir que o salão que havia reservado com meses de antecedência fechara repentinamente, levando seu depósito. Sem que ela soubesse, providenciei que a festa acontecesse no salão de festas do prédio de Clarice. Nunca esquecerei a expressão de Benedita quando contei. Não gratidão servil, mas a emoção genuína de quem recebe um gesto de amizade verdadeira. A senhora não precisava, dona Aparecida, disse ela, os olhos marejados. Não é caridade, Benedita, respondi. É reconhecimento. Você faz parte da minha vida há tanto tempo quanto esse menino está na terra. E era verdade. Ela esteve presente em todos os momentos importantes, nas alegrias e nas dores. Quando Aguinaldo anunciou que se mudaria para Lisboa, abandonando a empresa familiar para seguir seu próprio caminho, foi Benedita quem notou minha tristeza silenciosa, mesmo quando mantive um sorriso compreensivo para meu filho mais novo. Foi ela quem discretamente preparou meu prato favorito naquela noite e deixou um pequeno vaso de violetas na minha mesa de cabeceira. Sem palavras. Apenas um gesto silencioso de conforto. O som da campainha interrompeu minhas divagações. Os convidados começavam a chegar. Primeiro o Dr. Osvaldo, pontual como sempre, trazendo consigo o ar de dignidade que apenas médicos de sua geração conseguem emanar. Depois Renato, meu advogado, com sua pasta de couro surrada que continha documentos suficientes para desmascarar completamente as tramóias de Juliano. Clarice já estava na casa, tendo chegado discretamente pela manhã. Cada um deles desempenhava um papel fundamental no plano. Mas, curiosamente, a única pessoa verdadeiramente inocente naquela encenação, Benedita, era também a mais importante. Não pelo que faria, mas pelo que representava. A prova viva de que laços familiares vão muito além do sangue. O táxi de Aguinaldo chegou às 7h15.
Meu filho mais novo havia atendido meu pedido de vir do aeroporto direto para o jantar, sem passar pelo hotel ou contatar o irmão antes. Ele não sabia do meu plano, apenas que eu insistira para que estivesse presente nesta noite especial. Observei pela janela quando ele pagou o motorista e se aproximou da casa, o rosto cansado da viagem longa, mas ainda assim tão parecido com o de Geraldo que senti um aperto no peito. Aguinaldo sempre fora o oposto do irmão, introvertido onde Juliano era expansivo, reflexivo onde o outro era impulsivo, honesto até a medula enquanto o primogênito aprendera desde cedo a manipular situações a seu favor. Talvez por isso mesmo tenha escolhido partir, incapaz de conviver com as pequenas desonestidades que já percebia no comportamento do irmão em relação aos negócios da família. "Mãe!" exclamou ele ao entrar na sala de jantar, visivelmente chocado com minha aparência na cadeira de rodas. Correu até mim, ajoelhando-se para ficar na altura dos meus olhos. Por que não me contou a gravidade da situação? Teria vindo imediatamente. Mantive meu papel, respondendo com fala arrastada. "Filho, bom ver você." Seus olhos, tão parecidos com os de Geraldo, encheram-se de lágrimas. Aguinaldo sempre fora o mais emotivo dos dois. "Vou ficar desta vez, mãe. Não vou deixá-la sozinha neste estado." Como era difícil continuar fingindo diante da dor genuína dele, mas era necessário, pelo menos por mais algumas horas. Logo a verdade viria à tona, e esperava que Aguinaldo entendesse e perdoasse minha encenação quando soubesse dos motivos. Às 7h30, ouvi o carro de Juliano estacionando na entrada. O momento estava próximo. Troquei olhares significativos com o Dr. Osvaldo e Renato. Clarice apertou discretamente minha mão ao passar por mim, dirigindo-se a seu lugar na mesa. Benedita entrou da cozinha trazendo uma travessa fumegante, seu uniforme impecavelmente passado, o rosto sereno de quem não faz ideia da tempestade prestes a se formar. Juliano e Fernanda entraram como a realeza adentrando seu castelo, altivos, seguros de seu domínio sobre aquele espaço e todas as pessoas nele. Meu filho vestia um terno italiano que certamente custara alguns milhares de reais. Fernanda exibia um conjunto de esmeraldas que reconheci imediatamente. Haviam pertencido à minha mãe. Estavam guardadas no cofre do meu quarto. Mais um item emprestado sem meu conhecimento. "Que surpresa agradável, Aguinaldo!" exclamou Juliano, abraçando o irmão com entusiasmo que não alcançava seus olhos. "Por que não avisou que viria?" "Foi um pedido especial da mãe", respondeu Aguinaldo, ainda visivelmente perturbado pela minha condição. "E pelo que estou vendo, deveria ter vindo muito antes." Um silêncio constrangido pairou no ar. Fernanda o quebrou, aproximando-se para beijar o cunhado e depois dirigindo-se a mim com sua solicitude ensaiada. "Como está se sentindo hoje, sogrinha?" "Preparamos uma noite especial para a senhora." Quanta ironia naquela frase. Ela não imaginava o quão especial aquela noite realmente seria. O jantar começou com uma conversa leve e superficial. Juliano dominava a narrativa como sempre, contando sobre negócios bem-sucedidos, planos grandiosos para a empresa, viagens luxuosas. Fernanda complementava com histórias sobre eventos sociais, nomes de pessoas influentes que haviam simplesmente adorado conhecê-la. Aguinaldo ouvia com expressão cada vez mais desconfortável, lançando olhares preocupados em minha direção. Benedita servia os pratos com sua eficiência habitual, parando um pouco mais de tempo ao meu lado para certificar-se de que eu estava confortável. Notei como ela cortava cuidadosamente minha comida em pedaços pequenos, como ajustava discretamente o guardanapo no meu colo, como verificava se meu copo de água estava sempre ao alcance. "A senhora está bem?" sussurrou ela ao se inclinar para servir a sobremesa. "Está mais pálida que o normal." Assenti levemente. Mesmo naquele momento crucial, sua preocupação era sincera e direcionada exclusivamente ao meu bem-estar. Não ao meu dinheiro, não ao meu patrimônio, não ao que eu poderia proporcionar materialmente, mas a mim, Aparecida, a pessoa. Quando todos terminaram a sobremesa, um pudim de leite perfeito, receita de minha mãe que Benedita havia preservado ao longo das décadas, Juliano se levantou para fazer um brinde. Era o momento que eu aguardava. "Gostaria de propor um brinde à recuperação da mamãe", disse ele,
erguendo sua taça de cristal cheia de vinho tinto caríssimo. E também para compartilhar algumas novidades excelentes. O Conselho Administrativo da Ribeiro Tecidos aprovou unanimemente a proposta de modernização que apresentei. Isso significa uma nova fase para a empresa. Que conselho? Interrompeu Aguinaldo, franzindo o senho. Até onde sei, o conselho é formado por você, mamãe e eu. E eu certamente não aprovei nada. Bem, tecnicamente você perdeu seu direito a voto por ausência prolongada, conforme estatuto da empresa, respondeu Juliano com um sorriso condescendente. E quanto à mamãe? Bem, dada sua condição atual, o juiz me concedeu curatela provisória para tomar decisões em seu nome. O quê? Exclamou Aguinaldo, levantando-se abruptamente. Quando isso aconteceu? Por que não fui informado? Acalme-se, irmãozinho. São apenas formalidades legais. Alguém precisava assumir o comando enquanto mamãe está incapacitada. O tom falsamente apaziguador de Juliano não disfarçava o brilho de triunfo em seus olhos. Renato, que até então observava silenciosamente, interveio. Curioso, Juliano, porque, segundo meus registros, não existe nenhuma decisão judicial concedendo a você curatela sobre sua mãe. O sorriso de Juliano vacilou por um instante. Você deve estar desatualizado, Renato. Aconteceu esta semana. Impossível, respondeu o advogado calmamente, abrindo sua pasta. Tenho aqui um relatório do cartório do Treiro Ofício de Notas datado de ontem. Não consta nenhuma decisão desse tipo. A tensão na sala era palpável. Fernanda agarrou o braço do marido, as unhas perfeitamente manicuradas cravando-se no tecido caro do terno. O que significa isso? Perguntou Aguinaldo, olhando do irmão para o advogado. Juliano, o que você anda fazendo? Não é o que parece. Apressou-se Juliano, ajeitando a gravata como sempre fazia quando se sentia acuado. Houve um mal-entendido. A audiência está marcada, mas a decisão ainda não saiu oficialmente. Estou apenas adiantando os procedimentos para não atrasar os negócios. Dr. Osvaldo escolheu esse momento para entrar na conversa. Falando em procedimentos adiantados, tenho algumas dúvidas sobre os laudos médicos que foram anexados ao pedido de interdição. Não reconheço a assinatura do neurologista. É um especialista de São Paulo, respondeu Juliano rapidamente. Um dos melhores do país. Curioso, continuou o médico ajustando os óculos, porque liguei para o CRM de São Paulo e não existe nenhum neurologista registrado com esse nome. O rosto de Juliano empalideceu visivelmente. Ele olhou para Fernanda, que parecia igualmente aturdida, depois para mim, sentada impassível em minha cadeira de rodas, observando tudo com os olhos que ele acreditava estarem parcialmente cegos pela doença. Foi quando Clarice, que até então mantivera-se em silêncio, levantou-se calmamente. Papai, encontrei algo interessante no seu escritório quando fui buscar aqueles livros de medicina que o senhor me prometeu. Ela colocou sobre a mesa algumas fotografias. São cópias de transferências bancárias para contas nas Ilhas Cayman, assinadas pela vovó. O estranho é que as datas são posteriores ao AVC dela. O mundo parecia desacelerar naquele momento. Podia ver o suor começando a formar-se na testa de Juliano. As mãos de Fernanda tremendo levemente ao colocar sua taça sobre a mesa. Aguinaldo olhava para o irmão como se estivesse vendo um estranho. Isso não significa nada, gaguejou Juliano. Mamãe assinou esses documentos antes do AVC, apenas foram processados depois. Foi então que decidi que era a hora. Endireitei minhas costas na cadeira de rodas, ajustei o guardanapo em meu colo e falei, não com a voz arrastada e débil que vinha fingindo por meses, mas com a clareza e autoridade que sempre foram minhas características. Mentira. A palavra pairou no ar como uma sentença. Todos os olhares voltaram-se para mim, em diversos graus de choque. Juliano parecia ter visto um fantasma. Fernanda deixou cair a taça, que se estilhaçou no chão. Aguinaldo e Dr. Osvaldo trocaram um olhar de confirmação. Renato sorriu discretamente, assentindo em aprovação. Mas foi a expressão de Benedita que mais me tocou.
Ela havia acabado de entrar na sala trazendo café, e a bandeja tremeu em suas mãos quando me ouviu falar normalmente. Não havia raiva em seu olhar pela mentira que eu sustentara, apenas uma confusão genuína e, curiosamente, um lampejo de esperança. O que... como... balbuciou Juliano, incapaz de articular uma frase completa. Nunca houve AVC nenhum, declarei, afastando a cadeira de rodas da mesa com um movimento decidido. Tudo foi uma encenação, Juliano. Uma forma de descobrir até onde você chegaria em sua ganância. Isso é absurdo! Exclamou ele, recuperando-se do choque inicial. Você está claramente confusa, mãe. O AVC afetou sua mente mais do que imaginávamos. Não, Juliano, interveio o Dr. Osvaldo, colocando sobre a mesa um envelope pardo. Sua mãe está em perfeita saúde física e mental. Tenho aqui os laudos verdadeiros, assinados por mim e por 2 outros especialistas que a examinaram secretamente na semana passada. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Podia-se ouvir a respiração pesada de cada pessoa na sala. Por quê? Perguntou finalmente Juliano, a voz embargada numa mistura de raiva e incredulidade. Por que fazer algo tão... doentio? Doentio? Repeti, sentindo uma calma estranha me envolver. Doentio é um filho roubar a própria mãe. Doentio é forjar assinaturas, desviar dinheiro, planejar a venda da empresa construída com o suor de seu pai. Doentio é discutir maneiras de acelerar o processo natural, quando se refere à morte da própria mãe. Fernanda deixou escapar um pequeno grito. Aguinaldo levantou-se abruptamente, encarando o irmão com desprezo. Você fez o quê? Ela está inventando, defendeu-se Juliano, mas o tremor em sua voz traía sua culpa. Tenho tudo gravado, declarei calmamente. Cada conversa, cada plano, cada momento em que vocês acreditavam que eu estava dormindo ou incapaz de entender. Tenho provas de cada centavo desviado, cada documento forjado, cada mentira contada. Benedita havia colocado a bandeja sobre a mesa lateral e agora cobria a boca com as mãos, os olhos arregalados em compreensão crescente. Dona Aparecida, todo este tempo, a senhora podia... Sim, Benedita, respondi, virando-me para ela com um sorriso suave. Todo este tempo eu estava perfeitamente bem, e em cada segundo, você foi a única pessoa nesta casa que demonstrou um carinho verdadeiro, um cuidado genuíno. Não pelo que eu possuía, mas pelo que eu sou. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto daquela mulher que havia dedicado 30 anos de sua vida à minha família. Não eram lágrimas de traição por ter sido enganada, mas de alívio por saber que eu não estava realmente doente. Virei-me novamente para Juliano, que agora parecia diminuído, encurralado pela verdade que vinha à tona. Durante esses meses, descobri quem realmente me considera família e quem apenas enxerga em mim um obstáculo entre você e meu dinheiro. E hoje, continuei, levantando-me lentamente da cadeira de rodas, declaro que minha verdadeira família não é necessariamente aquela ligada pelo sangue. Aguinaldo se aproximou, segurando minha mão em apoio silencioso. Clarice posicionou-se ao meu lado, um braço delicadamente ao redor dos meus ombros. Dr. Osvaldo e Renato permaneceram sentados, testemunhas solenes do momento de verdade. E Benedita, a fiel Benedita, deu um passo à frente, as lágrimas ainda correndo livremente, mas agora acompanhadas de um sorriso de compreensão. Naquele momento, cercada por aquelas pessoas, algumas ligadas pelo sangue, outras por escolha, entendi finalmente o verdadeiro significado de família. Não eram os sobrenomes ou os genes compartilhados que definiam esses laços, mas sim as ações diárias, as escolhas cotidianas, a lealdade demonstrada não nos momentos de prosperidade, mas nas horas mais sombrias. E com essa compreensão veio uma certeza inabalável. Independentemente do sangue que corria em nossas veias, Benedita era, e sempre seria, parte da minha verdadeira família. Quando me levantei completamente da cadeira de rodas, senti como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Permaneci de pé, ereta, com a dignidade que havia suprimido durante aqueles longos meses. O silêncio na sala era absoluto, denso, quase palpável, todos os olhos fixos em mim,
expressões que variavam do choque à admiração, do medo à raiva. Como você pode ver, continuei, olhando diretamente para Juliano, não preciso de cadeira de rodas, não preciso de curatela, e certamente não preciso de um filho que planeja minha morte enquanto rouba meu patrimônio. Minha voz soava firme, sem qualquer traço do tremor fingido que havia adotado por tanto tempo. Dei alguns passos ao redor da mesa, saboreando a liberdade de movimento, a força das minhas próprias pernas. Isso é loucura, gaguejou Juliano, seu rosto alternando entre palidez mortal e vermelhidão furiosa. Você armou uma farsa elaborada para nos testar? Que tipo de mãe faz isso? O tipo de mãe que começa a anotar documentos sumindo, respondi calmamente. O tipo de mãe que encontra extratos bancários alterados. O tipo de mãe que percebe o olhar de ganância mal disfarçada quando você e sua esposa acreditam que não estou observando. Fernanda levantou-se abruptamente, a cadeira tombando atrás dela com um estrondo. Isso é calúnia. Vamos processar você por difamação. Renato soltou uma risada seca. Eu realmente não recomendaria esse caminho, senhora Fernanda. A quantidade de evidências que coletamos é substancial. Rara. Evidências de quê, exatamente? Perguntou ela, a arrogância mal escondendo seu nervosismo. Em resposta, Renato abriu sua pasta e começou a dispor documentos organizadamente sobre a mesa. Transferências bancárias não autorizadas, falsificação de assinaturas, tentativa de interdição fraudulenta, desvio de patrimônio. Ah, e claro, a gravação onde vocês discutem formas de... Como foi mesmo? Acelerar o processo natural? Aguinaldo, que até então observava em atônito silêncio, avançou em direção ao irmão, seu rosto contorcido de fúria, os punhos cerrados. Você planejou matar nossa mãe? Nossa mãe, Juliano? Clarice rapidamente se interpôs, segurando o braço do tio. Não vale a pena, tio Aguinaldo. Ele vai pagar, mas não desse jeito. Juliano parecia diminuir a cada minuto. O homem confiante que havia entrado na sala transformara-se numa sombra acuada. Seus olhos moviam-se rapidamente pelo ambiente, como um animal encurralado buscando escapatória. Não foi bem assim. Tentou se defender, a voz embargada. Fernanda pode ter dito algumas coisas, mas eu nunca... Eu jamais... Não ouse me culpar! Gritou Fernanda, afastando-se do marido como se ele subitamente tivesse se tornado tóxico. A ideia das pílulas foi sua. Você disse que seria impossível detectar numa autópsia. Mentira! Berrou Juliano, batendo na mesa. Você sabe muito bem quem sugeriu isso primeiro. Era fascinante, de um modo perversamente triste, observar como a união deles se desintegrava no momento em que a verdade vinha à tona. O casal perfeito, sempre sorridentes e elegantes em eventos sociais, agora se atacavam mutuamente como animais feridos. Chega, interrompi com autoridade. Não importa quem sugeriu primeiro. O fato é que ambos consideraram a ideia. Ambos viram minha morte como uma solução conveniente para seus problemas financeiros. Nesse momento, notei que Benedita havia se afastado para um canto da sala, as mãos trêmulas e o rosto pálido. Aproximei-me dela, tomando suas mãos nas minhas. Benedita, me perdoe por não ter confiado em você, disse suavemente. Precisava que sua reação fosse genuína para que o plano funcionasse. Eu estou tão aliviada que a senhora esteja bem, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. Todas aquelas noites em que rezei por sua recuperação, suas orações foram ouvidas. Sorri. De certa forma, você me salvou, sabia? Foi observando seu cuidado genuíno que encontrei forças para continuar com essa farsa difícil. Ver como você me tratava, com dignidade, respeito, carinho, me mostrou que ainda existia bondade verdadeira nesta casa. Doutor. Osvaldo pigarreou, trazendo nossa atenção de volta à situação. Aparecida, precisamos discutir os próximos passos. As evidências que coletamos são suficientes para um processo criminal. Criminal? Juliano parecia ter recebido um soco. Mãe, você não faria isso. Não com seu próprio filho. Olhei para ele demoradamente, procurando enxergar naquele homem de 42 anos o menino que um dia embalei em meus braços. O garoto que corria para me mostrar os desenhos que fazia na escola.
O adolescente que, apesar das travessuras típicas da idade, ainda beijava minha testa antes de dormir. Onde aquele filho havia se perdido? Juliano, você pretendia me interditar contra minha vontade. Respondi calmamente. Falsificou minha assinatura em documentos. Desviou dinheiro da empresa. E, mais grave ainda, discutiu formas de provocar minha morte. Foi um momento de fraqueza, implorou ele, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Nunca teria realmente feito isso. Você precisa acreditar em mim, mãe. Era estranho. Durante meses, imaginei como seria este momento, o confronto final, a revelação da verdade. Em minhas fantasias, sentia uma satisfação vingativa em vê-lo desmoronar quando descobrisse que eu sabia de tudo. Mas agora, olhando para aquele homem quebrado diante de mim, não sentia prazer algum. Apenas uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido e nunca seria. Se quer mesmo saber o que vai acontecer, falei após um longo silêncio. Não vou processá-lo criminalmente. Aparecida! Protestou Renato. Depois de tudo o que eles planejaram fazer, ergui a mão, pedindo silêncio. A decisão é minha, Renato. E não pretendo passar meus últimos anos visitando meu filho na cadeia. O alívio no rosto de Juliano foi momentâneo, pois logo acrescentei. No entanto, haverá consequências. Primeiro, você está oficialmente desligado da direção da Ribeiro Tecidos, efetivo imediatamente. Segundo, as transferências financeiras não autorizadas serão revertidas. Todas elas. Terceiro, você e Fernanda devem devolver cada joia, cada objeto de valor que retiraram desta casa sem minha permissão. E como vamos viver? Perguntou Fernanda, sua arrogância momentaneamente substituída por pânico genuíno. Como pessoas normais, Fernanda. Trabalhando, respondi secamente. Juliano tem formação em administração. Tenho certeza que encontrará um emprego adequado, embora talvez não com o salário de 6 dígitos ao qual vocês se acostumaram. Juliano parecia simultaneamente aliviado por evitar a prisão e devastado pela perda de seu status financeiro. Era como se seu mundo estivesse implodindo diante de seus olhos. Quanto à mansão, continuei, vocês têm até o final do mês para encontrar outro lugar para morar. Vocês moram aqui? Perguntou Aguinaldo surpreso. Mudaram-se há 2 meses, expliquei, alegando que precisavam estar mais próximos para cuidar de mim. Na verdade, estavam catalogando cada objeto de valor da casa. Mas este é o lar da família há décadas, protestou Juliano. Você não pode simplesmente nos expulsar. Posso e vou, afirmei com firmeza. Esta casa pertence a mim e decido quem vive nela. Mas não se preocupe. Providenciarei uma quantia mensal modesta para que vocês não passem necessidades enquanto se reestabelecem. Fernanda soltou uma risada amarga. Caridade. É isso que estamos reduzidos a aceitar agora. Não, Fernanda. Não é caridade. É mais do que vocês merecem, considerando o que planejavam fazer comigo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Getúlio, que havia permanecido discretamente próximo à porta durante toda a cena, aproximou-se timidamente. Dona Aparecida, a polícia acabou de chegar. Devo mandá-los entrar? Todos os olhares se voltaram para mim, questionadores. Juliano parecia prestes a desmaiar. Não será necessário, Getúlio, respondi. Agradeça a eles e explique que foi um alarme falso. Renato me olhou com desaprovação evidente. Tem certeza disso, Aparecida? Depois de tudo? Absoluta, confirmei. Mas se Juliano ou Fernanda tentarem qualquer coisa mesmo, todas as evidências serão entregues imediatamente às autoridades. Está claro? Ambos assentiram rapidamente. O alívio visível em seus rostos. Agora, saiam da minha vista, ordenei. Vocês podem dormir no quarto de hóspedes esta noite, mas amanhã quero vocês fora desta casa. Sem mais palavras, o casal se retirou cabisbaixo, uma sombra do que eram quando entraram triunfantes horas antes. Quando a porta se fechou atrás deles, senti minhas pernas fraquejarem. Toda a força que havia me sustentado durante o confronto parecia esvair-se de uma só vez. Aguinaldo rapidamente puxou uma cadeira para que eu me sentasse. Mãe, você está bem? Perguntou preocupado. Estou, respondi respirando fundo. Apenas cansada. Muito cansada.
Dr. Osvaldo aproximou-se para verificar minha pressão. É compreensível. O estresse emocional desse confronto, somado aos meses de encenação, seria desgastante para qualquer pessoa, quanto mais para alguém da sua idade. Está me chamando de velha, Osvaldo? Brinquei, tentando aliviar a tensão. Estou chamando você de admirável, corrigiu ele com um sorriso gentil. Poucos teriam a coragem e a força para fazer o que você fez. Clarice se ajoelhou ao meu lado, segurando minha mão. Vovó, por que deixou eles irem embora sem punição? Depois de tudo o que planejaram? Olhei para minha neta, tão jovem e idealista, com seu forte senso de justiça. Há diferentes tipos de punição, minha querida. Juliano e Fernanda construíram suas vidas inteiras em torno do dinheiro e status. Perdê-los será um castigo mais efetivo que qualquer prisão. E se eles voltarem a tentar algo contra a senhora? Perguntou, ainda preocupada. Não voltarão, garantiu Renato, guardando os documentos. Tenho cópias de tudo e instruções para entregá-las às autoridades caso algo aconteça com Aparecida. Eles sabem disso. Benedita, que havia permanecido quieta, aproximou-se timidamente. Dona Aparecida, a senhora quer que eu prepare um chá? Está pálida. Sorri para ela, tocada por sua preocupação constante. Seria maravilhoso, Benedita. Obrigada. Quando ela se retirou para a cozinha, Agnaldo sentou-se à minha frente, seu rosto uma mistura de admiração e confusão. Todo esse tempo, fingindo estar doente. Como conseguiu, mãe? Não foi fácil, admiti. Houve momentos em que quase desisti, momentos em que o peso da mentira parecia insuportável. Mas então ouvia Juliano e Fernanda planejando o que fariam com meu dinheiro quando eu finalmente morresse, e encontrava forças para continuar. E quanto à empresa? Perguntou ele, preocupado. Juliano realmente tentou vendê-la? Sim, para Maximiliano Fontes, aquele abutre que sempre quis destruir o legado do seu pai. Agnaldo balançou a cabeça, incrédulo. O pai se reviraria no túmulo. Construiu aquela empresa do zero, passou noites sem dormir para fazê-la crescer. Por isso mesmo não podia permitir, concordei. Mas agora temos outro problema. Quem vai administrá-la? Um silêncio reflexivo pairou entre nós. Foi Clarice quem o quebrou. O tio Agnaldo poderia voltar de Lisboa, sugeriu. Ele entende do negócio. Agnaldo pareceu surpreso com a sugestão. Eu? Mas estou estabelecido em Portugal há anos. Tenho meu próprio negócio lá, minha vida. Um negócio que nunca realmente prosperou. Observei gentilmente. Não é mesmo, filho? Ele baixou os olhos, admitindo sem palavras. Sempre soube que sua aventura no exterior não havia sido o sucesso que ele descrevia em seus telefonemas esporádicos. A Ribeiro Tecidos é seu legado também, Agnaldo. Continuei. E confesso que ficaria muito feliz em tê-lo de volta ao Brasil, perto de mim. Posso pensar no assunto? Pediu ele, visivelmente considerando a possibilidade. Claro, sem pressão. Benedita retornou com uma bandeja de chá, servindo cada um de nós com a mesma eficiência gentil de sempre. Quando chegou minha vez, notei que havia preparado o meu favorito, camomila com um toque de mel e canela, exatamente como eu gostava. Benedita! Chamei-a quando ela estava prestes a se retirar novamente. Por favor, sente-se conosco. Ela pareceu desconcertada. Sentar na mesa com a família, dona Aparecida? Não seria apropriado. Esta noite não é sobre apropriado ou inapropriado. Respondi com firmeza. É sobre reconhecer quem realmente se importa. E você se importa mais do que muitos que compartilham meu sangue. Relutante, ela ocupou a cadeira que Agnaldo gentilmente puxou para ela. Parecia deslocada, desconfortável por estar do lado errado da dinâmica patroa-empregada que havia definido nossa relação por 3 décadas. Benedita, comecei, olhando diretamente em seus olhos. Durante esses meses difíceis, você foi a única pessoa nesta casa que me tratou com dignidade constante. Nunca por interesse, nunca esperando recompensa. Apenas por genuína bondade. Era minha obrigação, senhora, respondeu ela corando. Não, era sua escolha. E escolhas revelam caráter. Tomei um gole do chá, organizando mentalmente o que queria dizer a seguir. Durante esse tempo compreendi algo fundamental. Família não é definida por sangue, mas por lealdade, por amor, por cuidado sincero. E nesse sentido,
Você tem sido mais família para mim do que muitos parentes. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto envelhecido de Benedita. Lágrimas de emoção, não de tristeza. Por isso tomei uma decisão. Continuei. Amanhã, irei ao cartório para modificar meu testamento. A mansão e parte significativa dos meus bens pessoais serão seus, Benedita. O choque em seu rosto era indescritível. Meus? Mas, Dona Aparecida, isso é o mínimo que merece, completei. Não é caridade ou pagamento, é reconhecimento. Mas e seus filhos? Sua neta? Perguntou ela, olhando nervosamente para Aguinaldo e Clarice. Clarice receberá um fundo para seus estudos e início de carreira. Aguinaldo terá a opção de assumir a direção da empresa, caso deseje. Juliano receberá uma pensão modesta, suficiente para uma vida digna, mas não luxuosa. Para minha surpresa, nem Aguinaldo nem Clarice protestaram. Pelo contrário, Aguinaldo sorriu, assentindo em aprovação. Justo, declarou ele. Mais do que justo, na verdade. Clarice abraçou Benedita impulsivamente. Ninguém merece mais, Beni. Ninguém. Benedita parecia atordoada, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Não sei o que dizer, Dona Aparecida. Não precisa dizer nada, respondi gentilmente. Apenas aceite que, às vezes, a vida recompensa quem merece, mesmo que demore um pouco. Naquele momento, enquanto observava os rostos ao meu redor, Benedita emocionada, Aguinaldo pensativo, Clarice radiante, Dr. Osvaldo e Renato satisfeitos, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Uma sensação de que, apesar de toda a dor e decepção, algo bom havia emergido daquela terrível provação. Acho que chegou a hora de realmente me aposentar, declarei, sentindo o cansaço de meses de tensão finalmente cobrar seu preço. Deixar os negócios para a geração seguinte e aproveitar o tempo que me resta. E o que a senhora pretende fazer? Perguntou Clarice curiosamente. Olhei para Benedita e sorri. Sempre quis conhecer o Nordeste. Dizem que as praias de Alagoas são as mais bonitas do Brasil. São mesmo maravilhosas, confirmou Benedita, um brilho surgindo em seus olhos. Minha prima mora em Maceió e sempre me convida para visitar. Então está decidido, concluí. Assim que tudo estiver resolvido aqui, vamos fazer essa viagem. Você e eu, Benedita, para comemorar nossa libertação, a minha da cadeira de rodas e a sua de uma vida inteira de servidão. A ideia de viajar, de recomeçar de certa forma, trouxe uma energia renovada que atravessou a exaustão. Não seria apenas uma viagem de turismo, mas uma jornada simbólica para uma nova fase da vida. Uma fase onde eu estaria cercada apenas por pessoas que me amavam pelo que eu era, não pelo que possuía. Enquanto terminávamos o chá, conversando agora sobre planos futuros em vez de traições passadas, senti o peso dos últimos meses gradualmente se dissipar. A farsa havia terminado. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia sido revelada. E em meio aos escombros de relações despedaçadas, novos laços, mais autênticos e preciosos, começavam a florescer. A lua cheia iluminava o jardim através das janelas da sala de jantar, banhando-nos com sua luz prateada. Uma nova lua para uma nova vida. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante novamente. Olá, meus queridos ouvintes que me acompanharam até aqui. Sou Aparecida Ribeiro. E hoje compartilhei com vocês a história mais difícil da minha vida. Uma jornada que começou com suspeitas dolorosas e terminou com revelações ainda mais devastadoras, mas também com descobertas preciosas sobre o verdadeiro significado de família. Quem poderia imaginar que eu, aos 67 anos, precisaria fingir uma paralisia para descobrir as verdadeiras intenções das pessoas que me cercavam? A vida nos prepara para muitas dificuldades, mas nada nos prepara para a traição daqueles que mais amamos. Quando percebi os primeiros sinais de que meu filho Juliano poderia estar me roubando, me recusei a acreditar. Como mãe, sempre queremos enxergar o melhor em nossos filhos. Criamos, educamos, amamos incondicionalmente. E esperamos, no fundo, que esse amor seja retribuído.
especialmente quando mais precisamos dele. O plano que elaborei junto com meu médico e advogado de confiança não nasceu de um desejo de vingança, mas de uma necessidade desesperada de conhecer a verdade. Fingir estar parcialmente paralisada por um AVC foi a decisão mais difícil que já tomei. Cada dia era uma nova provação, não apenas pelo desconforto físico da farsa, mas principalmente pela dor emocional de testemunhar, pouco a pouco, a máscara caindo do rosto do meu próprio filho. Lembro-me com nitidez da primeira vez que o ouvi falando sobre mim com desprezo, referindo-se a mim como essa velha. Lembro do choque ao descobrir joias de família sendo roubadas, documentos sendo falsificados, planos sendo feitos para vender a empresa que meu marido construiu com tanto sacrifício. E o mais terrível, discussões sobre como acelerar minha partida deste mundo. Como pode um filho desejar a morte da própria mãe por dinheiro? Mas se essa experiência me mostrou o pior da natureza humana, também me revelou o melhor. Benedita, minha fiel empregada por 30 anos, nunca soube que minha condição era fingida. Para ela, eu era apenas uma patroa adoentada que precisava de cuidados. E como ela cuidou, com carinho genuíno, com respeito, com dedicação que ia muito além das obrigações profissionais. Enquanto meu filho planejava minha morte, Benedita voltava durante tempestades para me fazer companhia, só porque sabia que eu tinha medo de trovões desde menina. Também redescobri a lealdade do meu filho mais novo, Aguinaldo, e o amor puro da minha neta Clarice, que arriscou muito ao se tornar minha cúmplice quando descobriu a verdade por acidente. São esses laços sinceros que nos mantêm de pé quando tudo parece desmoronar. O confronto final naquela noite de jantar foi ao mesmo tempo terrível e libertador. Ver o desespero no rosto de Juliano e Fernanda quando me levantei da cadeira de rodas e revelei que sabia de tudo foi um momento que jamais esquecerei. Não senti prazer na queda deles. Apenas uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido e nunca seria. Como mãe, você nunca deixa de amar seus filhos, mesmo quando eles lhe machucam profundamente. Optei por não enviar meu filho para a cadeia, embora tenha provas suficientes para isso. Alguns podem pensar que fui fraca, mas acredito que há diferentes formas de justiça. Para Juliano e Fernanda, que construíram suas identidades ao redor de luxo e status, perder tudo isso é uma punição mais efetiva que qualquer prisão. A pequena pensão que lhes concedi é mais do que merecem, mas é meu último ato de amor maternal, por mais não correspondido que seja. Quanto a Benedita, decidi que ela merecia muito mais do que um salário por seus 30 anos de lealdade. A mansão e parte significativa dos meus bens serão dela, não como pagamento, mas como reconhecimento. Porque família não se define pelo sangue que corre nas veias, mas pela lealdade que se demonstra nos momentos mais difíceis. Hoje, alguns meses após aquela noite reveladora, minha vida tomou um rumo completamente diferente. Estou morando no sítio em Petrópolis com Benedita, que não é mais minha empregada, mas minha companheira e amiga. Aguinaldo voltou ao Brasil e assumiu a direção da Ribeiro Tecidos, trazendo novas ideias e energia renovada para a empresa. Clarice visita todos os fins de semana, enchendo a casa com sua juventude e alegria. Quanto a Juliano e Fernanda, ouvi dizer que se mudaram para uma cidade menor, onde ele trabalha em um escritório de contabilidade. Talvez a humildade forçada lhes ensine o que nunca consegui ensinar com amor. A experiência pela qual passei me transformou profundamente. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para redefinir o que é importante, para escolher quem realmente merece fazer parte da nossa vida. Aos 67 anos, quando muitos acreditam que o melhor da vida já passou, descobri que novos capítulos podem ser os mais belos da história. Se você chegou até aqui comigo, quero agradecer do fundo do coração por ouvir minha história. Espero que ela possa servir como reflexão sobre o verdadeiro valor das relações, sobre a importância de valorizar quem realmente se importa conosco, não por interesse, mas por genuíno amor. Peço que deixe seu comentário contando o que achou desta história ou se já viveu algo semelhante. Suas palavras significam muito para mim e para todos que fazem parte do canal,
Palavras que machucam. Esse vídeo deu muito trabalho para ser produzido. Foram horas de gravação, edição, toda uma equipe envolvida para trazer até você esta história real e emocionante. Se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição. Novos relatos como este são publicados diariamente, histórias reais que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a vida, o amor, a família e os valores que realmente importam. Não se esqueça também de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Temos também outros vídeos com histórias igualmente emocionantes. Dê uma olhada no nosso acervo. Tenho certeza que você encontrará relatos que irão tocar seu coração tanto quanto este. E se esta história tocou você de alguma forma especial, considere nos apoiar através do Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção do canal e nos permite continuar trazendo novos conteúdos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para mantermos este trabalho. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando histórias reais que inspiram, emocionam e, muitas vezes, transformam vidas. Lembre-se sempre, às vezes, as pessoas mostram quem realmente são não quando tudo está bem, mas quando acreditam que você está vulnerável. Valorize quem permanece ao seu lado nos momentos difíceis, independente de laços sanguíneos. A verdadeira família é aquela que escolhemos e que nos escolhe a cada dia, com pequenos gestos de amor e cuidado. Sou Aparecida Ribeiro, e esta foi minha história no canal Palavras que Machucam. Até o próximo relato, e muito obrigada por me ouvirem.